Graça e paz, queridos. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Quão maravilhoso esse nome é. Nome que tem autoridade, nome que tem todo o poder. Ao nome de Jesus, haverá um momento na história que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Privilégio nosso poder fazer isso hoje com entendimento. Privilégio nosso poder fazer isso hoje voluntariamente, porque haverá um momento que todos serão obrigados a se render aos pés do Senhor Jesus. Queridos, agradecer o convite dos irmãos, a lembrança, o carinho, a recepção do pastor Rony e de outros irmãos aqui da igreja de Guaianazes. Está ficando velhinho, Leão. Cara, não, isso aqui é pintado, filho, é prateado. Dá maior trabalho fazer isso aqui. Mas glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai meditar sobre um tema bastante importante, um tema bastante profundo. Certamente não dá para esgotar o tema em alguns minutos de discussão, de apresentação bíblica, mas eu queria que o tema te incomodasse. A gente vai falar a respeito da homossexualidade e do nosso papel, da visão bíblica, um pouco da visão científica, mas pensando principalmente no nosso papel. Te incomoda esse assunto? Ou ele se tornou tão comum na escola, no trabalho, dentro das igrejas, dentro das nossas famílias, que para você passou a ser uma coisa que já não chama mais atenção? Eu queria que te chamasse atenção, eu queria que esse assunto voltasse de verdade a te incomodar. Só para você ter alguma noção de números. A gente tem no Brasil, entre homossexuais, travestis, comunidade LGBT, cada um tem um perfil diferente, cada um tem uma escolha, uma opção ou uma orientação, mas a gente está falando de cerca de 20% da população brasileira. Se nós somos, arredondando os números para baixo, 200 milhões de pessoas, 20%, nós estamos falando de 40 milhões de brasileiros. Meninos, meninas, jovens adultos, idosos, pessoas que assumiram uma condição, uma construção social, têm buscado, em cima dessa construção, encontrar a felicidade pessoal, mas tem um problema sério, porque a Bíblia chama isso de pecado. E uma vez que a Bíblia trata isso como pecado, e apesar de não haver diferenças entre pecado, todo pecado é suficientemente terrível para nos condenar ao inferno. Vou repetir, não há diferença entre pecados no que diz respeito a nos tornar pecadores. Uma pessoa que rouba uma caneta de alguém, ou uma pessoa que assalta o banco, ambas pessoas são o quê? São o quê? São ladrões. O nível pode ser diferente, mas ambos são ladrões. Nesse sentido, a homossexualidade não é mais pecado do que outros pecados, mas é um pecado. E ele precisa ser visto como pecado. E a gente precisa sentir o peso do pecado, a dor do pecado, porque somos pecadores, mas precisamos também sentir a responsabilidade de amar pessoas, de ter compaixão de pessoas, de levar uma mensagem de restauração. A questão não é de cura, porque não é doença. A questão é de restauração, porque é pecado. E nós vamos ver, a partir do texto e algumas falas de João, como que a gente pode reagir e se portar. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos aqui do texto do versículo 22 em diante. Eu vou ler uma vez aqui na minha versão, e depois a gente lê todo mundo junto. Aqui do versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo.
Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Podemos todos ler nessa versão que temos aqui? Vamos lá? Amém. Queridos, 20% da população, 2 em cada 10, 1 em cada 5. Você tem amigos, você tem familiares, você tem colegas de trabalho, de escola ou de vizinhança. Queria te convidar a baixar a cabeça e nós orarmos por essas pessoas. E pedir a Deus: Deus, me dá entendimento, Deus, me dá compaixão. Deus, acende em mim de novo a responsabilidade de entender que existe um grupo no mundo, mais especificamente no meu país e no meu raio de relacionamento, que tem procurado a felicidade num caminho que a tua palavra diz que é terrível. E estão distantes. Usa a minha vida. E se você tem esses nomes, apresente diante de Deus, fala: Deus, tem misericórdia. Deus, usa, Senhor, a minha vida para trazer brilho, para trazer paz. Pai querido, obrigado por esse tempo, obrigado por esse congresso, obrigado, Deus, pela liderança, na pessoa do tio Di e de tantos outros que fazem parte dessa igreja local, do Atílio, do Rony, também tantos outros líderes que abrem, ó Deus, espaço, oportunidade para que os adolescentes, os jovens possam entoar cânticos de louvor ao teu nome, ter momentos de alegria, de amizade, mas também pensar e refletir profundamente naquilo que está ao nosso redor. Ó Deus, são números que nos agridem, ou deveriam nos agredir. E talvez a gente perceba hoje a igreja muito distante, muito acostumada, muito quieta em relação a Deus, ao aumento da homossexualidade. Sim, é um pecado como tantos outros pecados, como a mentira, como a corrupção, como a fofoca, mas é um pecado, ó Deus, que a tua palavra destaca, porque a tua palavra em dado momento chama inclusive de abominação. É algo muito sério, muito profundo, e talvez diferente de outros pecados, o caminho de retorno da homossexualidade tem sido mais dificultoso, porque nós temos hoje um modus vivendi da nossa sociedade que não apenas facilita, mas valoriza, enaltece, quase que dignifica essa prática pecaminosa. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão sendo enganados pelo diabo e estão procurando felicidade onde não vão encontrar. Ó Deus, desperta a tua igreja, que parece que está sonolenta, dormindo a este respeito. Desperta, ó Deus, a minha vida, a vida de cada um desses meninos e meninas, adolescentes, jovens, adultos aqui presentes, para que, ó Deus, possamos ser sal e luz, possamos ser resposta tua, no meio, ó Deus, de uma geração que está em trevas, que possamos levar luz, que possamos ser e levar a tua resposta, que possamos tirar gente do caminho das trevas, da morte, e trazer, ó Deus, para o teu caminho de luz. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom,
Em linhas gerais, o tema aí que os irmãos estão trabalhando a semana inteira, pelo que eu entendi, é isso, né, tio Di? Você não é todo mundo. E é verdade, nós não somos todo mundo. E uma coisa que nós temos, querido, é convicção. E é uma coisa que falta. E eu queria te lembrar de uma coisa. Segundo o texto de Efésios, a nossa salvação vem pela graça mediante a fé. A tua fé, ela é suficiente para salvar a sua vida. Aquele que crê com seu coração e com seus lábios confessar Cristo Jesus, será salvo. Você crê nisso? Amém? A sua fé é suficiente para salvar a tua vida. Mas uma vida convicta, uma pessoa que tem convicção, ela salva a vida de outros. Eu vou repetir. A tua fé é suficiente para, no máximo, salvar a tua vida. Mas uma vida convicta, uma pessoa que tem convicção, uma pessoa que tem paixão, uma pessoa que fala daquilo que tem fé de maneira brilhosa, diferente, ela gera vida na vida dos outros. Querido, não basta apenas ter fé, é necessário ter convicção, é necessário brilhar no meio das pessoas. E nós vemos muitas vezes uma geração que tem se acovardado, tem se acostumado, tem vivido uma certa mesmice, quando o assunto, especificamente o de hoje, diz respeito à homossexualidade. Porque a gente já começou a achar a coisa muito normal. Afinal de contas, em todos os ambientes tem. Queridos, você precisa ter fé, mas você precisa ter convicção que Deus tem algo melhor para a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Você crê nisso? A gente precisa ter convicção. As pessoas têm vivido vidas, talvez até que com alguns pequenos momentos, alguns insights de felicidade. Mas a palavra de Deus diz que é uma felicidade efêmera, uma felicidade passageira. E se nós acreditamos de fato e de direito que o Cristo Jesus, que morreu por nós e nos dá uma vida plena e uma vida abundante, é o caminho a ser seguido, nós precisamos demonstrar isso com atos de amor, atos de compaixão e atos de justiça. Veja que no contexto que nós estamos aqui, haviam muitas dúvidas a respeito de quem era João Batista. E a sociedade hoje está vivendo realmente um momento de dúvidas, de crise. O que é o homem? O que é a mulher? Qual o papel do homem na sociedade? Qual o papel da mulher na sociedade? Queridos, se as pessoas estão em dúvidas, nós precisamos ter certeza de quem somos, de quem nós cremos em nome de Jesus. Não dá mais para a gente viver uma vida dúbia. Precisamos ter uma vida convicta. E João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. João viveu uma época, queridos, de muitas inquietações. E, na verdade, o ser humano vive épocas de inquietações constantes. As dúvidas mudam, mas nós sempre estamos em busca de alguma coisa. E assim como todos nós podemos viver com inúmeras dúvidas, precisamos ter algumas certezas. E uma dessas certezas, queridos, é que quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus criou a mulher, Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. E quando Deus criou nesse formato, homem e mulher, macho e fêmea, Deus disse, eis que tudo é muito bom. Você crê nisso? João não tinha dúvida a respeito do seu chamado, e ele tem convicção, e o texto vai falar sobre isso. Ele cria, apesar de muitas dúvidas, e talvez passe muitas coisas na sua cabeça, a respeito inclusive da sua sexualidade. A idade de 12, 13, 14, 15 anos é uma idade em que muita gente tem dúvida a respeito de uma série de coisas. Não se sinta nesse sentido pressionado pelo que a sociedade tem apresentado. Afinal de contas, você não é todo mundo. Essa fala que é dita muitas vezes pelos pais, pelas mães, né? Quando você, mãe, mas eu vou na... Todo mundo vai na festa, mas você não é todo mundo. Mãe, mas todo mundo tem, todo mundo já comprou. Meu filho, você não é todo mundo. E talvez a sociedade vai te apresentar
Olha, mas todo mundo precisa experimentar isto. Você só vai ter plena convicção da sua sexualidade se você experimentar os múltiplos formatos que a sociedade tem sugerido hoje. Querido, pode ser uma resposta, um caminho possível para algumas pessoas, mas você não é todo mundo. João tinha convicção de quem ele era e tinha convicção do Deus que o havia chamado. Querido, essa convicção é uma coisa muito importante e ela vai além da nossa própria fé. Entre muitas coisas, o que somos também é uma questão de fé. Você precisa ter fé que Deus te fez numa condição masculina ou feminina. Você precisa ter fé que este formato que Deus te criou é a única alternativa para você ser feliz. Eu vou repetir, é uma questão também de fé. Você precisa crer. Olha, mas você não conhece minha vida, você não sabe o que eu experimentei, você não sabe das pressões que eu sofro em casa, dos abusos que eventualmente você já tenha sofrido, abusos morais, abusos até sexuais, e que de repente tenha de alguma forma trazido marcas profundas no teu caráter. Querido, você precisa crer que apesar de tudo isso, quando Deus te fez, Ele disse, desse jeito é muito bom. Creia nisso. Não aposte contra a eternidade. Não aposte contra o Deus Criador. Porque quem tem apostado contra, tem perdido. E João tinha um entendimento muito profundo, e ele confessa quem ele era e quem ele não era. As pessoas dizem, olha, é você João, é você Elias? É você o profeta? Ele não, eu sei quem eu sou. Também sei quem eu não sou. Não precisam pessoas de fora dizer a respeito disso. Houve uma declaração, um momento. Mas, querido, a gente está vivendo uma fase interessante de muitas notícias, de muitas falas, e recentemente, por conta da nossa querida ministra, né? Tem gente que tem uma capacidade de falar, e você sabe que a capacidade de falar é um dom de Deus. E a pessoa tem a capacidade de falar, mas ela também pode ficar em silêncio. E isso é um dom, saber quando falar e saber quando ficar quieto. E a gente percebe que a nossa ministra não tem a segunda capacidade, né? Ela tem a primeira capacidade, a de falar, mas a de ficar quieta, nem sempre, né? E a gente precisa saber quando nos calarmos. Queridos, e por conta de algumas falas, picotadas, retiradas do seu contexto e mal interpretadas, as pessoas saíram falando uma série de coisas, inclusive o que diz respeito à teoria da evolução e à teoria da criação. E eu queria que você prestasse atenção no que eu vou passar agora e destacasse esta palavra, teoria, porque tanto a evolução quanto a criação são duas teorias cientificamente estudadas, cientificamente apoiadas e cientificamente criticadas, ambas. Não se sinta acovardado na escola em discutir sobre o criacionismo como se isso te tornasse intelectualmente menor. Pelo contrário, o criacionismo é uma teoria muito robusta, muito bem aceita por uma linha de cientistas, mesmo cientistas que não creem num Deus criador, aceitam a criação mesmo sem aceitar um Deus criador. Não é uma teoria menor, não é uma teoria piegas, não é uma teoria burra, não é uma teoria de ignorantes, não é uma teoria para analfabetos, é uma teoria científica. Discutir isso na escola é um caminho também, assim como a teoria da evolução. E pasmem, para quem não sabe, ambas teorias carecem de fé. Tanto a teoria da evolução quanto da criação carecem de fé, porque as duas não são comprovadas em tubos de ensaio laboratoriais. Para se crer, e a palavra é essa,
para se crer na evolução, precisa ter fé. Para se crer na criação, precisa ter fé. Então não tenha medo de discutir na escola, no cursinho, na faculdade, porque ambas são discutíveis. Queridos, uma coisa interessante, João foi questionado e fizeram: quem é você? E a gente pensa, para quem crer como nós cremos na revelação do criacionismo, nós temos um mundo com cerca de 20 mil na conta de alguns 40 mil anos. Quando a gente faz uma conta de padeiro, uma conta direta, de Noé para cá, a gente chega em torno de 20 mil. Mas alguns falam aí em cerca de 40 mil anos de vida humana, do Homo sapiens. Os evolucionistas falam em algo de 150 mil anos. Na evolução, o número é muito mais distante. Vão falar aí em bilhões de anos no processo. Mas vida humana, cerca de 150 mil. Queridos, 150 mil anos de evolução, ou 20 mil anos de criação, até agora, uma coisa que nós pelo menos sabíamos, era o que era ser homem e o que era ser mulher. Mas talvez de uns 40 anos para cá, e principalmente de uns 10 anos para cá, essa dúvida foi colocada: quem é você? Assim como fizeram para João Batista. E o sexo biológico, anatômico, fisiológico de nascimento passou a ser desassociado do sexo sociológico, a vivência relacional. Queridos, somente agora descobrimos que nunca fomos verdadeiramente homens ou verdadeiramente mulheres. Somente agora essa sociedade entrou em crise. Quem é você? Foi a pergunta que os fariseus fizeram para João Batista. Querido, alguém precisa responder quem nós somos. João Batista não teve dúvida, confessou e não negou. Eu sei quem eu sou. Eu não sou isso nem aquilo. Eu sei quem eu sou. Nós precisamos estar firmados. Pensando em criacionismo, o texto-chave é esse. Podemos ler todos juntos? Vamos lá? Eu falei sobre evolução e criação, mas tem várias outras teorias. Só para lembrar disso, essas são as duas mais estudadas, mais famosas, mas tem uma série de outras. Tem a teoria que entende que o universo sempre existiu. Ele nunca foi nem criado nem evoluído, ele sempre existiu. Tem a teoria que entende a criação a partir do nada. Tem a teoria que entende a criação a partir de uma força criadora. Tem a teoria que entende a criação, como nós cremos, a partir de um agente criador, um Deus todo-poderoso e soberano que cria as coisas. Tem uma série de teorias. Então, de novo, eu quero reforçar isso. Não tenha nenhum tipo de medo, de vergonha ou de pudor de discutir o criacionismo como uma teoria. Para nós, além de teoria, é revelação. Nós cremos nisso. Mas para discutir em sala de aula como teoria, você não pode ter nenhum tipo de constrangimento. Querido, quando nós falamos do Deus que cria o homem do pó, nós temos alguns valores a serem considerados. Primeiro, Deus é o agente criador. Diferente de algumas pessoas, quando perguntam para você, o livro de Gênesis fala sobre o quê? Qual é a temática de Gênesis? Qual a temática de Gênesis? Não, não é a criação. O livro de Gênesis não está preocupado em falar sobre a criação. O livro de Gênesis não fala sobre os dinossauros, não fala sobre a era do gelo, e todas essas coisas existiram, estão na história. Se o livro de Gênesis não fala sobre coisas que estão na história, qual é a preocupação de Gênesis? O livro de Gênesis não fala sobre a criação, o livro de Gênesis apresenta o Criador. O livro de Gênesis está preocupado em dizer quem fez, e não o que foi feito. Muitas vezes perdemos tempo discutindo isso. Mas olha, a tua Bíblia não diz daquele outro fato. Verdade. Esses outros fatos estão na geologia, estão na arqueologia,
estão em outras ciências. O que a Bíblia está preocupada é em apresentar a Deus como Criador soberano de todas as coisas. Você crê nisso? Ah, mas e a Era do Gelo? A Era do Gelo pode ter acontecido em qualquer momento da criação. Não faz diferença nenhuma. Mas e os dinossauros? A gente encontra alguns, né? Fazia tempo que eu não vi o Eliel, o Rony, tinha alguns, olha lá, o Enio, tinha alguns irmãos, fazia tempo que eu não vi. Mas assim, queridos, o texto bíblico não está preocupado em retificar nem ratificar a ciência. O texto bíblico está preocupado em apresentar um Deus que te ama. Um Deus que morreu por você, na pessoa do Filho. Um Deus que perdoa os teus pecados e que vai voltar. Você crê nisso? Queridos, uma segunda coisa, o texto apresenta o ser humano como um ser criado, não é solto, não fomos concebidos pelo acaso, não fomos criados, isso é uma coisa absurdamente ilógica. O processo que discute a evolução, ele é ilógico. Como que uma coisa, pensa bem comigo, como que algo não pensante cria coisas pensantes? É o princípio básico da biologia, quem estuda sabe disso. Somente vida gera vida. A biologia fala, e todo mundo aceita. Mas nós temos na evolução não vida gerando vida. Isso acontece uma única vez. Depois o processo não acontece mais. Queridos, o ser humano é um ser criado, pensado, desejado e amado pelo Deus Criador. Uma outra coisa, querido, é que o Gênesis, além de falar do Criador, ele fala do tipo da criação. Ele qualifica. E nós somos qualificados à imagem e semelhança de Deus, e nós somos chamados de prêmio, de coroa da criação. Você é algo especial para Deus. Você não é todo mundo, mas todo mundo é especial para Deus, porque todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem alguns irmãos aqui mais feinhos, fazia tempo que eu não te via, hein, Paulo? Deus abençoe. Tem uns irmãos mais feinhos que outros aqui. Mas mesmo assim, querido, você é especial para Deus. Você é, viu, Tiago? Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu, Dô? Deus te abençoe. São irmãos queridos, especiais. Eu só posso zoar quem eu conheço, né? Então, assim, mas tem outros mais feios. Deixa eu limpar a cara de vocês, né? Ó, já vi mais um. Tudo bom, Andrade? Fazia tempo que eu não vi o pastor Carlos. Deus abençoe. Deus abençoe. Mas, queridos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não precisa fazer nada. Adolescente, querido, você está preocupado com o seu peso, com o seu cabelo, com o seu nariz, com o tamanho do seu pé. Você está preocupado com isso? Isso é besteira. Isso é besteira. Eu falei de tantos irmãos feios aqui, tudo casado, né? Cadê? Está com as esposas aí? Os feios que eu citei o nome que estão com as esposas aí, fiquem em pé. Enio, Eliel, está com as esposas. Não, fica em pé. Não. Fica aí, está com a esposa? Fica em pé com a esposa aí. Isso, está com a esposa aí? Irmãos, adolescentes, a minha esposa não veio, né? Minha esposa não veio. Está com a esposa aqui, tio Dia? Glória a Deus. Querido, desestressa com esse negócio de estética. Desestressa. Tem gente se mutilando, tem gente depressivo, tem gente morrendo nas mesas de cirurgia, quando Deus disse que do jeito que você foi feito, alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, loiro, ruivo, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é muito importante. E muita gente, às vezes, tem partido para a homossexualidade, porque não tem se encontrado num padrão de masculinidade ou num padrão de feminilidade. O padrão não está na estética, o padrão está no cromossomo, querido, é XX ou XY, o que nos faz homem e mulher. Não se preocupe, não deixe o inimigo buzinar isso na sua orelha. Se você tem problema com o espelho, tira o espelho de casa. Jesus vai continuar te amando do mesmo jeito. Creia nisso. Mas avançando, a palavra, querido, para ser humano que aparece no texto, é essa aqui, traduzida
por Adam, que significa ser humano, espécie, humanidade, designação da espécie humana. Adam não é macho, Adam não é fêmea, Adam é humanidade, é a somatória, homem mais mulher, humanidade. Lembra do texto? Deus criou homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Esse "e" é uma preposição que está adicionando, está somando, homem mais mulher, Deus os criou. E nessa criação, nós temos a perfeição de Deus. Na próxima fase, o texto vai separar o macho e fêmea. E aí aparecem essas palavras. A palavra, alguma coisa parecida aqui com Zacar e Nequibá, é que definem. Quando o texto aparece, Deus criou homem, aqui é Adão. E quando diz homem e mulher, aqui é Zacar e aqui é Nequibá. Queridos, há uma perfeição na somatória, homem mais mulher. Deus chamou alguns irmãos para o celibato, verdade. É exceção. É exceção. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7. É exceção. O projeto de Deus. Não é bom que o homem viva só. E Deus une na perfeição Zacar e Nequibá. É importante lembrar que há uma diferença entre Adão, que é a humanidade genérico, ser humano genérico, e Zacar, que é macho. Onde Adão é muitas vezes usado simplesmente para definir humanidade. O chamado homem genérico, o ser humano. E como fica claro no uso de Adão, neste caso, houve a criação da humanidade, que é a somatória, Zacar e Nequibá. A imagem e semelhança do Deus eterno está em Adão, homem mais mulher. Depois Deus separa em macho e fêmea. Queridos, isso é processo criacionista. Tem uma teoria forte? Tem. Pode ser discutida na escola? Pode. Mas tem revelação. E é preciso fé para que nós nos aceitemos como Deus nos fez e Deus nos criou. Um segundo ponto aqui para a gente pensar, o texto diz assim, né? A temática dos irmãos. Qual que é o tema principal mesmo? Desculpe, irmãos, não ouvi. Você, mas todo mundo é o que Deus disse ser. Você não é todo mundo, mas todo mundo é o que Deus disse ser. Inclusive, aqueles que estão brigando contra a sua sexualidade. Aqueles que já se assumiram, no jargão a gente diz assim, olha, saiu do armário. Aqueles que já se assumiram e aqueles que estão, de repente, lutando. Puxa, mas será que eu vou ser feliz naquela condição se eu negar a minha anatomia? Ah, esquece sua anatomia, esquece a biologia. O importante é ser feliz. Não vai ser. Não vai ser. Porque a felicidade está no que Deus declara. E Deus disse assim, viu Deus, tudo quanto tinha feito. Viu Deus, tudo quanto tinha feito. E tudo era muito bom. E naquele momento ainda não existia a configuração de gênero, a homossexualidade. Bom, disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Querido, o que você diz a respeito de si mesmo? Se você tem alguma dúvida, diga o que Deus disse de você. É muito bom a maneira com que Deus te fez. Querido, seja feliz da maneira que Deus fez você e não deixe ninguém dizer o contrário. Olha, mas deu certo para fulano, ciclano e beltrano, mas você não é todo mundo. Não é. Querido, e esse deu certo, ele é tão falacioso. Ele é tão falacioso. Porque muitos homossexuais, travestis, têm uma luta interna terrível. Quando se veem sozinhos, de repente no banho ou diante do espelho, porque o seu corpo diz uma coisa, a sua mente, o seu desejo diz outra coisa, e há uma dualidade, é uma briga interna constante, e não conseguem ter paz. Queridos,
João Batista tinha muita convicção do que ele era, de quem ele cria, assim como o apóstolo Paulo vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Nós precisamos saber em quem nós cremos e precisamos entender o que Deus diz de nós. Você não é todo mundo, nem todo mundo aceita isso que eu estou dizendo, mas todo mundo é o que Deus diz, mesmo que as pessoas estejam lutando contra. João era alguém do seu tempo, assim como nós somos pessoas do nosso tempo. Todavia não é o tempo, a moda, a sociedade, a circunstância que dizem quem nós somos. Também não é uma mera construção social. A nossa construção não é meramente social. A nossa construção é espiritual. A palavra de Deus vai dizer que o nosso espírito confirma com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Deus fala conosco. Deus se revela através da sua palavra, através dos cânticos, através da amizade, através da natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Querido, Deus fala. Se você tem uma crise, deixa a palavra de Deus falar com você. E se você tem amigos, parentes, familiares, colegas, irmãos da igreja que estão em crise, deixa Deus falar através de você. Deus quer usar você. Por que Deus te mandou para esse culto para falar sobre esse tema? Pô, mó tema chato. Não. Mó tema difícil. Também não. É um tema necessário, porque precisamos amar pessoas. Precisamos amar pessoas. Um dia, conversando com um pastor amigo meu, que foi homossexual, travesti, prostituto de rua, durante cerca de 15 anos. Ele disse o seguinte, olha, quando você for evangelizar algum homossexual, algum travesti, não precisa dizer para ele que ele vai para o inferno, que é o básico, todo mundo, você vai para o inferno, não é? Diga para ele algo que ele não sabe, diga uma novidade, diga para ele assim, Jesus ama você, Jesus tem algo novo para a sua vida. Queridos, tem ex-mentiroso na igreja? Sim ou não? Espero que sim, né? Aquele que mentia, não minta mais. Tem ex-ladrão na igreja? Sim ou não? Tem ex-viciado na igreja? Do crack, da maconha, do álcool? O que mais? Me ajudem aí. Tem ex-corintiano na igreja? Não. Deus muda o coração de pessoas, Deus muda. Não é, Enio? Deus muda. Queridos, Deus faz novas todas as coisas. Por que você não acredita que Deus pode resgatar alguém da homossexualidade? Por quê? Porque se você não propaga o nome de Jesus, que salva, transforma, reconcilia, se você não fala para o teu colega, para o teu amigo, para o teu parente, que o caminho dele não vai levar ele à felicidade, mas que você está no caminho da felicidade, é porque você não acredita mais. Você não acredita no poder de transformação. Ou você não se importa com a pessoa. Porque se nós acreditamos e nos importamos, por que os homossexuais não entram com facilidade na igreja? Não entram. Entra todo tipo de pecador na igreja, inclusive eu e você. Não sei se te avisaram. Mas você é pecador, você é chato pra caramba. Chato. Mentiroso, fofoqueiro, intrigueiro, cola na prova, põe seu nome em trabalho que você não fez, faz copy-paste de TCC, do raio que o parto, não é isso? Leva vantagem, emite nota fria, compra coisa que não tem nota, você faz tudo essas tranqueiraiadas, mas você acha que só homossexual vai para o inferno? Sério mesmo? Você tem uma fé muito maior do que a minha, se você acha que vai para o céu desse jeito. E a gente criou um estigma que pecado ruim é o do outro. E o meu pecado é mais bacaninha. Querido,
se nós não nos arrependermos a cada manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam, e são a causa de não sermos consumidos. Se não nos arrependermos a cada manhã, estamos num caminho muito pior do que aqueles que nós acusamos e apontamos o dedo. Mas, querido, voltando aqui à questão, você não é como todo mundo, mas todo mundo é o que Deus diz. O que você diz a respeito de si mesmo? Você precisa dizer o que a Bíblia diz a teu respeito. Você é criatura de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus. E do seu jeito, quando Deus te fez, Deus disse que é muito bom. Creia nisso. Se de tudo que eu falei aqui, ainda vou falar, você só lembrar disso, eu vou ficar feliz. Creia nisso. Você foi feito. E do jeito que você foi feito, Deus ama você. Só que Deus ama também aquele que está na homossexualidade, tanto quanto ama você. Nem mais, nem menos. Ah, Deus ama mais o perdido pecador. Somos nós, filho. Ou você ainda está em dúvida com isso? Ah, Deus ama... Não, Deus ama igualzinho. Não, Deus ama menos porque eles estão em abominação. Vamos fazer uma lista minha e sua? Tem tempo aí? Não vai dar tempo, né? Então deixa quieto, vamos embora. Somos o que Deus criou em perfeição e não em teorias. Mas eu falei da teoria da criação, né? Nós não fomos criados para a homossexualidade. Não fomos criados para sermos gay. Mas também não evoluímos. É verdade. A evolução, 150 mil anos de evolução da espécie, nós não evoluímos para a homossexualidade. Quando a gente pensa em evolução, a gente precisa pensar em algumas coisas. Eu vou destacar algumas delas aqui. Anatomia da gestação sob enfoque sexológico. A genitália feminina apresenta apenas 2 conjuntos, glândulas, que contribuem para a lubrificação vaginal. Isso faz parte do processo evolutivo feminino. Ah, pastor, mas tem mais de 400 e não sei quantas espécies no reino que são bifuncionais, ou algumas que são disfuncionais, ou algumas que eventualmente seriam homossexuais. Nenhuma dessas espécies é pensante. Nenhuma dessas espécies é racional. Nenhuma dessas espécies é imagem e semelhança de Deus. Tem homossexualidade no reino animal? É discutível. Mas já existe uma base de discussão para isso. Agora, ser pensante com o mínimo, não tem. Não tem. Queridos, com o objetivo claro de permitir que a relação sexual ocorra de um modo confortável. O principal componente da lubrificação, que é o plasma sanguíneo, que atravessa o epitélio do canal vaginal, quando esse é distendido durante o processo de excitação, que deve ocorrer antes da penetração, normalmente chamado de preliminares. Veja, o processo da relação sexual, ele é um processo que dentro da evolução, o ser humano macho e o ser humano fêmea, e não apenas os seres humanos, mas uma parte gigantesca do reino animal, ele evolui de um jeito, para que o ato sexual ocorra com conforto e com prazer, e ainda permita a reprodução, num formato macho e fêmea. Queridos, você já nasceu lendo e escrevendo? Sim ou não? Mas você tinha capacidade de aprender a ler e escrever? Sim, você evoluiu com essa capacidade. Você já nasceu dirigindo para aqueles que são habilitados? Não. Mas você nasceu com pré-requisitos que te permitiu, com a evolução do tempo, poder fazer um teste e passar e ter habilitação. Tudo bem? O ser humano não nasceu para ser homossexual, mas ele consegue se desenvolver para isso. Vou repetir. O ser humano não foi desenvolvido no processo evolutivo, não nasce, não é gerado, não é criado para a homossexualidade.
Mas de repente dá na cabeça da pessoa, a partir de agora eu nego a minha fisiologia, a minha anatomia, eu nego a minha biologia, e a partir de agora eu estou afim do sexo oposto. É assim do nada? Não. Se desenvolve. Psicológica, emocionalmente, relacionalmente, socialmente, desenvolve. Inclusive intelectualmente. Desenvolve. Não nasceu assim. No processo evolutivo, não evoluiu assim. Mas dentro de uma sociedade consegue. A fase do desejo. A fisiologia do desejo sexual feminino é precariamente compreendida. Entretanto, está razoavelmente esclarecido que é o androgênio e não o estrogênio que fornece a base hormonal para impulso sexual feminino. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para a gente entender como funciona o nosso corpo. Você pode ter algum nível de desejo pelo mesmo sexo? Você pode se desenvolver para isso, emocional, psicológico, relacional ou intelectualmente. Mas o teu organismo não desenvolveu para isso. Não desenvolveu para isso. Devido a uma peculiaridade bioquímica toda especial, os hormônios femininos são produzidos dentro de hormônios masculinos. Olha que loucura. Lembra da história de Zacar e Nequibá? Lembra da história da perfeição? Homem mais mulher? É que está a perfeição de Deus. Numa relação homossexual, isso não acontece. Esses hormônios não são combinados. Ainda pensando na evolução, nós não evoluímos para a homossexualidade. 150 mil anos, o ser humano evoluiu para tudo, menos para ser homossexual. Pode ser que daqui a mais 150 mil anos, o DEPAC que o tio Dia estiver liderando aqui à frente, vai ter um outro tema. Mas, querido, não evoluímos para isso. A evolução traz desenvolvimento de toda a vida terrestre a partir de um fator, de uma lei. Existe uma série de leis que nós precisamos seguir na natureza, onde partículas indivisíveis foram se transformando em bilhões de anos, adaptando-se, adequando-se, moldando-se a diversas situações externas para garantir a própria sobrevivência. Veja, de uma maneira muito simplista, evolução diz respeito à adaptabilidade. Se adaptar. Os mais fortes sobrevivem, não é isso? Você vai se adaptando, não é isso? Querido, no processo da evolução, nada evoluiu para a homossexualidade. Desde o primeiro homem lá, do homem sábio, passando por toda a cadeia de desenvolvimento, nada nos nossos órgãos sexuais e reprodutivos evoluiu para sermos homossexuais. Pastor, mas as relações homossexuais agora, elas podem gerar reprodução. Nunca com dois parceiros. Nunca. Sempre vai ter que ter um terceiro. Aí você vai ter que abrir mão de um processo de fidelidade. Alguém do casal vai ter que abrir mão para que um dos personagens tenha relação com um terceiro. A gente sai de um processo de monogamia. Ou vai ter que ir para laboratório para desenvolver em tubo de ensaio. Humanamente, biologicamente, anatomicamente, fisiologicamente, não desenvolvemos para sermos homossexuais. Queridos, adaptar-se para sobreviver e, detalhe, viver melhor. Adaptar-se para sobreviver. Aí os estudiosos vão dizer que os passarinhos mudaram o seu bico para se adaptar a determinadas fases da evolução do sistema ambiental, que a girafa se desenvolveu para alcançar numa fase em que não tinha alimentos terrestres, ela precisava, beleza, se desenvolveu para viver mais, para reproduzir e viver melhor. Essas três coisas não acontecem com a homossexualidade. Mas continua sendo uma opção da pessoa. E uma vez que a pessoa tem essa orientação, nós precisamos abençoá-las em nome de Jesus. Queridos, para fechar essa parte aqui, o ser humano não evoluiu para ser gay. Citei já, né? A girafa, o camaleão, desenvolve suas fases de transformação e olha, tem desenvolvimento absurdo em alguns personagens ao longo do tempo. A lagartixa, a borboleta, são mudanças absurdas. Nenhuma mudança levou um ser que era macho
a virar fêmea. Nenhuma mudança permitiu que uma fêmea se transformasse em macho. Nenhuma transformação transformou um ser em híbrido para ter relação com ambos os sexos. O ser humano não evoluiu para isso. E nesse formato, a existência humana não sobrevive. Nós temos 20% hoje da população que adere, que se orienta, que opta, que vive a homossexualidade. Conforme for aumentando a aceitação, a nossa sobrevivência, ela passa a ser questionada. Queridos, o ser humano não evoluiu para ser homossexual, fisicamente. Cientificamente, a relação homossexual não permite continuidade. Isso é fato. Psicologicamente, não há realização completa do indivíduo. Apesar que você tem uma linha da psicologia que defende o contrário. Ano retrasado, 2017, tivemos um embate muito forte no Brasil. O Conselho de Psicologia começou a frear e a mesmo recriminar psicólogos que trabalhassem reorientação sexual. Fala-se tanto em democracia. A pessoa que fosse procurar um psicólogo para ter orientação para ser homossexual poderia. A pessoa que fosse procurar um psicólogo sendo homossexual para ter uma orientação para deixar a homossexualidade não poderia. Era um caminho só de ida. E passou-se alguns meses de embate, inclusive envolvendo o Congresso Nacional. Hoje é permitido, tanto você ter orientação por um caminho quanto por outro. É mais honesto. A pessoa busca o profissional que atenda aquilo que ela procura. Mas, querido, o que a Bíblia diz é que não há realização completa do indivíduo. Visto que, além de não poder tornar pai ou mãe, num processo natural, lógico, da homossexualidade, perpetuando o próprio nome, o processo e as fases de amadurecimento humana são incompletos. Faz parte da nossa humanidade. E aqui se torna incompleto. Nós não evoluímos para sermos gay, nem biologicamente. Na relação homossexual, não há geração de fluidos orgânicos que o corpo feminino produz para o momento da penetração vaginal. Foi aquilo que eu falei agora há pouco. Na feminina, não há o ato de penetração e a troca dos fluidos orgânicos. Tanto na relação homossexual masculina quanto na feminina, não há completude de Isacar e Nequibá. Há uma insatisfação. Mesmo que aqueles que praticam digam que são felizes, há uma insatisfação. Queridos, desenvolvimento genético, rapidinho. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Processo chamado da nidação. Quando o óvulo fecundado se fixa à parede do útero e começa a alimentar-se. Há uma teoria, e aqui não é fé, é teoria mesmo. Há uma teoria, e é defendida por um grupo interessante de cientistas, que diz que nesse processo do ato sexual, a vida humana, o que a gente entende por vida humana, acontece em 36 horas. Ah, mas é só uma célula. Eu não vou me embrenhar para o assunto do aborto, que também é um assunto que vai para mais de metro. É só uma célula. Com 36 horas, não tem mais somente o DNA do papai e da mamãe. Com 36 horas, é um conjunto novo, é uma identidade genética nova. É um conjunto de cromossomos novos. Com 36 horas, já é um ser humano em potencial. Não vai virar sapo, girino, cachorro, nada. Com 36 horas, se tivesse, presta atenção, com 36 horas da relação sexual, se já tivesse equipamento suficiente para analisar aquela célula, com 36 horas, já dava para saber se é macho ou fêmea. É fantástico. O órgão sexual físio-anatômico vai desenvolver depois, mas o cromossomo, macho ou fêmea, 36 horas, já dá para saber. Queridos, o coração começa a bater com 16 dias. 16 dias. Todos os órgãos estão formados até 9 semanas. Isso é vida humana.
Para encerrar, vamos voltar lá para o texto original. Vamos ler de novo, para a gente encerrar? E este... Queridos, você não é todo mundo, mas de alguma forma, você é a resposta de Deus para essa geração. João Batista também não era todo mundo. João Batista foi um cara muito especial. E ele bate no peito e diz assim: eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou uma voz. E eu e você precisamos ser essa voz no tempo presente. Você não pode se calar. Você não pode achar normal. Você não pode achar, mas não tem jeito. Você não pode achar comum. Você precisa entender que aquele menino, aquela menina que está na homossexualidade está se distanciando cada vez mais do plano perfeito de Deus. Você não precisa olhar como alguns têm olhado, né? Com repulsa. Nossa, como se fosse contagiante. Como se o teu pecado fosse diferente do pecado do outro. Mas você precisa olhar com compaixão. Você precisa olhar com interesse. Você precisa olhar com autoridade, com ousadia. Dizer assim: olha, eu sou a resposta de Deus para esse tempo. Eu sou a voz que clama. Eu não sei se os outros vão falar, mas eu vou falar alguma coisa. Querido, querida, Deus ama você. E nesse caminho, nesse formato, a tendência é você ficar cada vez mais longe de Deus. Não, mas eu estou feliz assim. Não, querido. Você pode achar que está feliz hoje, mas amanhã isso vai ser terrível. Deixa eu te apresentar o Jesus que te criou, o Jesus que te formou, o Jesus que te fez, o Jesus que te ama. Deixa eu dizer para você que você é a imagem e semelhança de Deus. Querido, abra a boca e fale. Precisamos falar. Você precisa se manifestar. Você precisa parar de brincar com o assunto. Não é brincadeira. Eu tenho me policiado nisso. Não é brincadeira. Gente está indo para o inferno. E a gente faz piadinha de time, e a gente dá risada disso, daquilo outro. E gente está indo para o inferno. Em que momento a gente vai assumir que nós fomos chamados para esta geração? Querido, você não foi chamado para ir para a fogueira, para ir para a cruz, para ir para a forca. Você não foi chamado para cruzar mares. Você não foi chamado para traduzir Bíblia. Tudo isso alguém já fez por nós. Mas eu e você fomos chamados para alguma coisa. E uma coisa muito séria nessa geração. 20%. Você não tem vergonha quando o pessoal fala assim: olha, o Brasil é o país que mais mata homossexual e LGBT no mundo? Você não sente vergonha disso? Não, tem que morrer mesmo, tem que morrer você, infeliz. Não sei por que Deus não leva você. Se é que já está salvo, né? Queridos, tem gente morrendo. Tem gente que não pode sair na rua. Menino, menina que é gay, que é LGBT, não pode trabalhar, não pode estudar. E lá na escola, qual que é o teu papel? Você cola numa pessoa dessa para ser amigo, para ser parceiro, enquanto os outros estão ali? Qual que é o teu papel? Ah, mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é uma voz que clama no deserto. Se você tem problema com a sua sexualidade, ore a Deus, peça ajuda. Se você acha que vai andar com uma pessoa e vai ser confundido com ela, você tem problema. Você tem problema, não a pessoa.
Diz, João, quem é você? Fala, quem é você? Quem é você nessa geração? Quem é você? Quem é você? Você não é todo mundo, mas você é alguém que Deus quer usar em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Te passei muita informação. Algumas delas vão ser úteis num contexto, de repente acadêmico, escolar. Outras vão ser úteis em outro contexto. Mas eu quero orar por você nesse momento. 20% da nossa população está envolvido com a homossexualidade. Então você pode pensar, se esses 20% tem um pai e tem uma mãe, a gente pode dobrar isso daí, pelo menos para 40%, talvez até mais, 50% das famílias estão envolvidas. Gente que chora, pai e mãe que chora pelos seus filhos, inclusive dentro da igreja, na escola. Pai e mãe que chora com seus filhos porque chegam em casa roxo, zoado, apanhado. E alguns vão dizer que os evangélicos apoiam. Não sei que tipo de evangélico, mas não é o tipo de evangelho que eu conheço. Eu não concordo com a prática do pecado, mas de jeito nenhum que eu concordo com qualquer tipo de represália. O Jesus que eu creio dá liberdade para as pessoas viverem do jeito que elas querem. Mas Ele oferece um caminho bom, inclusive. Perfeito, agradável. Querido, qual é o teu papel? Quem é você? João confessou e não negou. Eu não sou desses aí que ficam fazendo piadinhas. Eu não sou desses que ficam apontando os dedos. Eu não sou desses que ficam fazendo chacota. Eu não sou desses que ficam multiplicando. Eu sou a voz que clama no deserto. Querido, talvez como eu, você tenha problemas com a homossexualidade. Eu tenho. Ainda me causa alguns tipos de problemas. Preciso lutar contra isso. O preconceito, todos nós temos algum. Só tem um jeito de você curar o seu e eu o meu, assumindo. Ah, pastor, não tenho preconceito nenhum, então já vem correndo para frente que você é mentiroso. Mentiroso. Todos nós temos preconceito. E a homossexualidade é um problema sério dentro da igreja. E a igreja sou eu e a igreja é você. E eu queria orar pela sua vida. Eu queria te chamar a vir aqui à frente, para nós orarmos. E você vai pedir a Deus para ser essa voz. Fala, Deus, usa a minha vida lá na escola em nome de Jesus. Usa a minha vida lá na minha família em nome de Jesus. Usa a minha vida com meu amigo, com meu irmão, com meu primo, com meu vizinho. Usa a minha vida. Sai do seu lugar e assume um papel de voz em nome de Jesus. Fala, eu quero ser um desses que vai abençoar vidas daqueles que estão na homossexualidade. Pastor, eu tenho dificuldade. Eu também tenho, filho. Se você ainda está nas piadinhas, nas brincadeiras, está na hora de mudar. O assunto é muito sério. E eu queria que você tratasse com seriedade. Sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. E querido, eu vou te dizer, se os homossexuais não estão aqui no culto, é porque eu e você temos problemas sérios. Sai do seu lugar. Você moça, você rapaz, que deseja, glória a Deus, ser voz no deserto. 20% da sociedade brasileira precisa ouvir de Jesus através das nossas vidas. Vem cá, moça, rapaz, não é possível que não tenha na sua escola, não é possível que não tenha na sua vizinhança, não é possível que não tenha na sua família. Glória a Deus. Algum homossexual que Deus possa te usar para ser voz no deserto da maldade, no deserto da crueldade. Como tem gente cruel com os homossexuais, com os LGBTs, como tem gente cruel. Não é possível que Deus não possa fazer algo através da sua vida. Queria chamar os pastores, meus amigos dinossauros aqui à frente. Eliel,
Enio, Rony, Carlos, se eu estou esquecendo de alguém, vem. Paulo, Brilhante. Olha o Brunão aí, rapaz. Falei de tanta gente feia, não te vi. Mas vamos orar por esses meninos e meninas. Vamos orar por esses meninos e meninas que disseram assim, olha, eu quero. Escolhe um, ora com um, depois ora com outro, fala assim, eu quero ser usado por Deus. Porque lá na minha escola tem gente que está procurando a felicidade, mas eu estou vendo que está sofrendo. Eu quero ser essa voz no deserto. Eu quero abençoar vidas. Pastor, eu não tenho a menor ideia do que falar. Também não, filho. Mas Deus vai te dar palavras, como Deus me dá palavras. Então ora. Fala, Deus, usa a minha vida, eu quero tirar aquele meu primo, aquele meu cunhado, aquele meu amigo, aquele meu vizinho. Pastor, dentro da igreja, tem aquele menino, aquela menina que está... Então, filho, vem à frente para você ser bênção de Deus. Se você é preconceituoso, vem à frente pedir perdão, fala, Deus, me perdoa, porque é tão duro, e eu quero fazer a diferença em nome de Jesus. Pai querido, aqui está um grupo bom de meninos e meninas, que vieram à frente, ó Deus, no entendimento que eles foram chamados para ser resposta tua. Na geração de João, assim como na nossa, tem tantas dúvidas. O povo tem dúvida de tudo, Senhor, mas nós queremos levantar uma certeza: Jesus ama o pecador perdido. Inclusive eu, como disse o apóstolo Paulo, sou o maior deles. Mas, ó Deus, nós queremos amar outros tipos de pecadores, porque a gente acha que o nosso pecado é melhor. Nós queremos amar outros tipos de pecadores. Talvez eu não tenha, talvez esses meninos e meninas não tenham o problema da homossexualidade. Mas, ó Deus, nós temos problemas de pecado, e nós queremos amar como o Senhor nos amou. Nós queremos amar como o Senhor nos ama a cada manhã. Ó Deus, dá mais compaixão. João Batista disse, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que nós somos agentes multiplicadores da tua graça. Ó Deus, nós queremos multiplicar. Ó Deus, a começar em mim, faz cessar toda piadinha, faz cessar toda brincadeira chula, toda maledicência, que caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos entender que o assunto é sério, porque tem gente indo para o inferno de verdade. Ó Deus, levanta uma geração que ame mais os pecadores, que possamos ver muitos meninos e meninas trans, LGBTs, gays e tantos nomes que são dados, vindo para a tua casa ouvir a tua palavra. Não sei se todos terão uma vida transformada, eu creio que a tua palavra transforma, mas que eles venham, que sintam, ó Deus, que o espaço é para eles também ouvirem da tua palavra. Multiplica amor, graça, compaixão na vida desses e nos abençoa, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glorificado, exaltado, bendito seja o nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos.